E para a leitura de mês de março para o projeto Ler em Português é Bom, escolhi, correspondente à letra R, João Reis, Quando Servi Gil Vicente. Este é um livro diferente do que tenho lido e, sinceramente, e tenho muita pena de dizer, não me entusiasmou por aí além. Mas vamos falar um bocadinho sobre ele e sobre a escrita e sobre este livro que não desgostei, mas foi um livro que não me entusiasmou a leitura, não a fiquei tão agradado como queria ficar. Este é um livro, então, como eu disse, de João Reis, uma edição da Elsinor. É um romance de época que relata as desventuras do pai do teatro português, Gil Vicente. Quem não se lembra de na escola estudar os autos de Gil Vicente? Toda a gente o teve que fazer, uns com mais gosto, outros com menos gosto, tudo dependendo das professoras que poderiam ter mais imaginação ou menos imaginação. Eu gostei de ler os autos, era sempre uma parte que eu achava divertida. Esta história é contada a partir do ponto de vista de um dos seus criados, o Henrique de Viana, como ele próprio se chama. Mas ele depois explica porque é que escolheu o Henrique de Viana. Neste livro, o que eu senti foi a falta de uma história mais completa. Como é que eu hei de dizer? Este livro é um relato mais ou menos trágico-cómico, dependente da pessoa que lê, de um Gil Vicente envelhecido, um Gil Vicente abandonado, um bocadinho abandonado pela família e que fica só com os dois criados. No entanto, não consegui gostar muito do tipo de humor utilizado. Não sei se o livro teria o objetivo de ser um livro humorístico, também acho que não, que seria talvez um livro em que teria alguma comicidade, mas não um livro humorístico. Eu não consegui, sinceramente, rir-me com o livro, por exemplo. Não consegui entrar na história de maneira a que me fosse uma história agradável de ver. É um texto de 200 páginas, não tem quaisquer divisões, não é dividido em capítulos, não tem pausa nenhuma. É um texto todo corrido ao longo do livro, em que acompanhamos as peripécias de uma personagem que eu não sabia que tinha sido assim, que tinha terminado a vida assim de um aspecto um bocadinho mais miserável e até talvez um bocadinho patético. Não sei se era essa a imagem que o autor queria dar, mas foi essa a imagem com que eu fiquei. Também os trapalhões o fiel servidor Henrique e o criado Jorge, que fazem asneiras umas atrás das outras. Não é asneiras, às vezes parecia-me um daqueles filmes antigos de Charlie Chaplin ou do Buxistica, que eu também nunca conseguia achar grande piada, sinceramente. Foram personagens que eu nunca vi. Às vezes tinha coisas engraçadas, claro, mas nunca foi aqueles cómicos que eu adorei. Talvez seja mesmo defeito meu. A descrever este trio, lembro-me de uma expressão que se chama, que nós pelo menos costumamos utilizar no Alentejo, que é o trio da vida airada, que é que só lhes acontecem peripécias. Mas são peripécias que não são assim muito engraçadas, na minha opinião, por isso a nível de história
não me interessou. A história não tem uma história muito completa, não tem um princípio, um fim, um desenvolvimento, não se chega a nada, não tem pontos em que ficamos entusiasmados por continuar a ler para ver o que é que vai acontecer. Não é esse tipo de história. Também vi há dias, semana passada, vi uma entrevista ao autor na RTP2, no programa de literatura da RTP2, e o autor dizia que, para ele, num livro, dava menos importância à história e mais interessava-lhe mais a escrita. E eu acredito nisso e encontrei isso neste livro. A história não está muito desenvolvida, mas a escrita está muito boa. As minhas 3 estrelas que dou a este livro vão inteiramente para a escrita. Gostei muito do tipo de escrita. O tipo de escrita vai-me fazer ler mais e vai-me deixar curioso para procurar mais sobre este autor, porque gostei muito da maneira como está escrito. O autor utiliza um português antigo, com palavras meio castelhanas. Eu não sei se era assim que antigamente, que no século XV, acho que é o século XV, que é o século de Gil Vicente, o português era parecido. Faz lembrar muitas vezes o português dos autos que estudamos, mas ele utiliza palavras que nós já não utilizamos normalmente. Mas é muito interessante, está muito bem escrito, e gostei muito dessa parte. Foi o que mais me interessou até no livro. Chegou a um ponto que eu próprio já não estava a interessar-me na história, nas personagens, estava-me a interessar, tomava mais gosto de ver ao que escrevia. Mas normalmente, e para mim, um livro de 5 estrelas ou um livro bom, para mim, é um livro que tenha uma boa história. Prefiro um livro que tenha alguns erros de escrita, mas que tenha uma história que me prenda, do que um livro muito bem escrito, mas que depois não se chega a lado nenhum. Eu tenho muita pena de não ter gostado mais deste livro. Era um autor que eu tinha muita curiosidade em seguir e vou ler. Ele já escreveu, acho que 4 livros. Este livro está muito bem cotado, talvez até tenha sido erro meu, que não percebi a história, não percebi o que o autor quis transmitir aqui neste livro, mas vou ter curiosidade com certeza para ler outros livros. Já vi aqui outros booktubers que gostaram muito da escrita do João Reis, e eu fiquei também com curiosidade de ler mais. Espero que hajam livros em que tenham histórias mais desenvolvidas e histórias mais completas para me agradar mais, e que a escrita continue a ser tão boa como este livro. Digam-me se já leram alguma coisa do João Reis, qual é o livro que me aconselham a seguir, se já leram, ou se têm alguma curiosidade em ler este autor, que é relativamente recente. Ele também é tradutor de livros em línguas nórdicas. Se é a primeira vez que passam aqui neste canal, convido-vos a subscrever o canal, clicar no botãozinho subscrever e a deixar um like ou a vossa opinião para eu saber se gostaram do vídeo e para eu saber que passam por aqui. É a única maneira de saber se gostam ou não. Por isso, desejo a todos uma boas leituras, marquem encontro para o próximo vídeo e até à próxima.